Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Hoje vamos falar sobre técnicas de Reiki. E para começar, vamos começar com a mais simples, mas também uma das mais importantes na prática do Reiki, a meditação Gassho. Gassho quer simplesmente dizer duas mãos que se juntam. Às vezes, quando trabalhamos com termos estrangeiros, pode parecer algo muito complicado, mas não, é simplesmente duas mãos que se juntam. Para um praticante de Reiki, este unir das mãos é muito importante, porque vamos conseguir sentir a energia. E a meditação Gassho é muito importante para nós conseguirmos desenvolver a percepção da energia nas nossas mãos. A colocação das mãos, que se juntam, portanto as duas mãos juntas, fica na zona do chakra cardíaco. E para termos a noção também da altura que devemos colocar, podemos simplesmente pensar que ao inspirar, inspiramos pelo nariz, e ao expirar, se o fizermos também pelo nariz, o ar vai tocar levemente na ponta dos dedos. Vão ver mais à frente que a respiração não é assim, mas apenas para a colocação das mãos, podemos pensar se fizermos. Eu sinto o ar a tocar na ponta dos dedos. É apenas um pormenor. Na realidade, devem colocar as mãos onde para vocês fizer sentido e onde vocês se sintam bem. Meditar pode e deve ser praticado tanto por praticantes de Reiki como por pessoas que não praticam Reiki. No entanto, o que nós estamos aqui a falar é para praticantes de Reiki, porque estamos a falar de uma técnica de Reiki. Então, sempre que vamos meditar, devemos fazer a ligação à energia da forma como estamos habituados, como faz sentido para cada um. O que eu faço é, coloco as mãos em Gassho, fecho os olhos e digo para mim os 5 princípios. Só por hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e sou bondoso. E só após isto inicio o meu processo meditativo. Eu agora disse alto, porque dizer para mim, vocês não iam ouvir nada, certo? Mas é completamente indiferente. Se quiserem verbalizar alto, também podem, desde que estejam no local e em princípio estão, um local que possam falar sem incomodar ninguém à vossa volta. Se estiverem em grupo, também há um que pode dizer, os outros repetem, e assim começa o processo meditativo para todos. Mikiao Usui recomendava que esta meditação fosse feita de manhã e à noite, 20 a 30 minutos de cada vez. Cada um vai encontrar o que faz sentido para si, dentro do tempo disponível que a sua vida lhe permite, mas garanto, e é mesmo garantido, que se praticarem diariamente, os resultados vão aparecer. Fazer um dia por semana, um dia por mês, não vão notar diferença absolutamente nenhuma. Se fizerem diariamente, os resultados vão aparecer. Para meditar, vamos ter de escolher um local calmo, que se possa ter privacidade, que não haja pessoas a entrar e a sair, ou que haja ruídos que nos distraiam. Vamos ver que, para nos distrair, a nossa mente já vai tratar disso, não precisamos de ajuda. Antes, pelo contrário. Então, o local deve ser um local calmo, a temperatura deve ser amena, não devemos estar nem com calor nem com frio, porque isso vai-nos prejudicar a nossa concentração. Para quem gosta, e agora aqui vamos entrar muito no gosto individual de cada pessoa, podem colocar uma música calma. Há quem goste de meditar em silêncio, há quem goste de sons da natureza. Fica completamente ao vosso critério. Façam experiências, vejam o que é que para vocês faz sentido. A nível de aromaterapia, há quem goste de colocar incenso, há quem goste de colocar aromas naturais. Fica também completamente ao vosso critério e ao vosso gosto. O importante
é que para vocês faça sentido e que se sintam bem. Como é que nós devemos estar quando vamos meditar? Podemos estar em pé, como eu estou neste momento. É o mais simples. Colocar as mãos, fechar os olhos, ficar a meditar assim. É simples, mas pode não ser o mais confortável, porque passado um pouco as pernas vão ficar a tremer. Então, normalmente as pessoas têm um conceito que para meditar eu vou-me sentar com as pernas cruzadas, como eu vejo nos filmes. Não, isso não resulta. Porque nós não estamos habituados. É simplesmente isso. Podemos colocar naquela posição de joelhos, como a gente vê os japoneses colocarem, podemos colocar em rosa de lótus, como a gente vê os japoneses ou os chineses sentarem, mas pouco tempo depois, uns 5 minutos depois, vai começar a doer o joelho, vai começar a doer a perna e a meditação já foi. Já não é possível continuar a meditar. Então o que é que nós estamos habituados? A estar sentados? Força, estejam sentados. O importante é que as costas estejam direitas, que a gente esteja numa posição confortável e que a gente se sinta bem. Ao fim e ao cabo, é isso o mais importante, que a gente se sinta bem. Se nós estivermos bem, tudo está bem. Mas o que é a meditação? A meditação foi algo que esteve dentro dos mosteiros, esteve dentro dos conventos, esteve um pouco afastada do público em geral. Entretanto, há uns anos esta parte, tem vindo a ser cada vez mais divulgada e agora toda a gente quer meditar. O problema é que não consegue meditar. E muita gente fala isso e diz eu tento, mas não consigo meditar. Mas o que é meditar? Bem, toda a gente sabe o que é o exercício físico. É uma forma de nós treinarmos o nosso corpo. Então, a meditação é uma forma de nós treinarmos a nossa mente, o nosso cérebro. E o nosso cérebro é um caos absoluto. É verdade. O nosso cérebro é um verdadeiro caos de pensamentos. Os pensamentos andam cá como um turbilhão. Quase que se atropelam uns aos outros. Não é verdade? Então, meditar é treinar o nosso cérebro. E é pegar nesse caos e transformar esse caos na energia que nós precisamos para a nossa vida. Vamos transformar o que não presta em algo de útil. Ao fim e ao cabo, é a reciclagem que estão em moda nos dias de hoje. Vamos reciclar aquele turbilhão de pensamentos e tocá-lo. O que nós queremos com a meditação é ter um cérebro educado. Ter um cérebro que está ao nosso serviço. Então, o que é preciso para nós meditarmos, para além de colocar as mãos em gacho, ou seja, juntar as mãos na zona do chakra cardíaco? Algo importante, a respiração. Como devemos respirar? Devemos de inspirar pelo nariz e expirar pela boca. A meditar e em toda a nossa vida, se quisermos. Devemos sempre inspirar pelo nariz. O nosso nariz tem filtro. E agora que estamos numa época em que se fala tanto das máscaras, é bom nós usarmos o nosso filtro natural também. Ele vai-nos limpar aqui muita coisa que vai entrar. Então, durante a meditação, vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Como é que é a respiração? Torácica ou abdominal? Deverá ser abdominal. O que é a respiração abdominal? A respiração abdominal é a que vai utilizar o diafragma, que é um músculo que foi feito para a nossa respiração, vai utilizar o diafragma para respirar. E como é que a gente vamos fazer isso? Ao expirar, ou inspirar, o ar vai como se fosse para o estômago. O estômago vai vir para fora. Não tenham medo com a estética. Estão a meditar, não estão a trabalhar para a estética. E ao expirar, o abdominal vai contrair. Vamos pôr de lado. Não é preciso fazer este barulho. Eu fiz o barulho só para ter a noção de quando é que estou a inspirar e a expirar.
Quais são as vantagens? A vantagem é que a inspiração abdominal é muito superior em nível de caudal de ar do que a respiração torácica, que é feita através do alargamento ou da expansão dos músculos torácicos. E aí vamos ter muito mais oxigênio no nosso corpo. Outra vantagem é que ao fazer este tipo de respiração estamos a fazer uma massagem interna de toda a zona abdominal, todos os órgãos abdominais. E isso é muito bom para a nossa saúde. Conforme forem desenvolvendo a vossa prática de meditação, vamos poder começar a acrescentar mais coisas. Ou se quiserem logo tentar começar com tudo, tudo bem. Qual é a posição da língua? Pode parecer estranho, mas quando inspiramos, a língua deve de encostar no céu da boca. Agora não se vai ver, mas encostamos a língua no céu da boca. E ao expirar, a língua desce. É um movimento só interno, mas vão ver que estas coisas são importantes porque vão ocupar o vosso cérebro. E em vez daquela tal turbilhão de pensamentos que vão aparecer, o vosso cérebro vai estar de início preocupado com isto. Claro que ao fim de algum tempo isto vai ficar em automático, a vossa respiração vai ser automática assim, a vossa língua vai trabalhar em automático e vocês não precisam já de estar a pensar sobre onde é que pôr a língua e onde é que ir o ar quando estamos a respirar. Então, onde é que a nossa atenção deve estar focada? A nossa atenção, toda a nossa atenção deve estar focada na pressão destes dedos, os dedos do meio. Nós colocamos as mãos em gacho e o que nós nos preocupamos, toda a nossa atenção é neste ponto, aqui, dos dedos do meio. É simples. É só ter atenção à pressão que é feita nos dedos do meio. E paralelamente a isto, vamos respirar, vamos colocar a língua. Se não se lembrarem ao princípio, não tem problema. O importante é treinar. Tal como no desporto, estamos a treinar o nosso corpo, aqui estamos a treinar a nossa mente. Então, é tudo uma questão de treino. E durante quanto tempo vamos treinar, é outra questão também que se coloca. E também a periodicidade. Então, a meditação, para ter efeito prático e concreto na nossa vida, deverá demorar entre 20 a 30 minutos. Podem ir mais. Menos, não interessa. Mas de início também não convém ir muito mais. 20 a 30 minutos. Deverá ser feita de manhã, ao acordar, se houver possibilidade disso, e ou à noite. Eu digo e ou porque, se for de manhã e à noite, excelente. Se só tivermos tempo para uma vez por dia, excelente também. O importante é praticar. Só têm tempo às 3 da tarde, façam às 3 da tarde. Não tem problema. É preferível fazer fora da hora ideal do que não fazer. Então, como é que vamos controlar o tempo? É simples. Vamos colocar uma música, ou um conjunto de músicas, que tenha o tempo que nós pretendemos. É assim a técnica que eu faço. Colocar o despertador, pegar no telemóvel e pôr lá o temporizado 20 minutos, também funciona. Mas há o problema de vez em quando, a gente tem a tendência de olhar para lá. Ainda falta muito. Se não tivermos um número que nos indique se falta muito, se falta pouco, apenas uma música que tem a duração de 20 minutos ou 30 minutos, aquilo que nós quisermos, 25 minutos, acabando a música parou e nós suavemente abrimos os olhos e terminou a nossa meditação. Por falar em abrir os olhos, qual é que é a posição que devem ter os olhos? O ideal é com os olhos fechados. Para quê? Precisamente para não haver estímulos visuais que nos vão gerar pensamentos. Mas nem sempre a pessoa se sente bem com os olhos fechados. Pode, se não se sentir bem com os olhos fechados, pode ter os olhos abertos ou semi-abertos. Ou ainda pode, por exemplo, colocar uma venda nos olhos. Há pessoas que não gostam de estar com os olhos fechados e colocam uma venda, aquelas que se usam para dormir, por exemplo. Também resulta para fazer meditação. E ainda há um outro truque. Se mesmo assim os pensamentos continuarem a surgir,
experimentem fazer meditação com os olhos não completamente abertos, mas podem estar abertos, sem ser focados num ponto concreto, apenas olhar sem focar nada de concreto e, muito importante, sem piscar. Agora vocês vão dizer, então mas sem piscar vou começar a lacrimejar. Sim, vão, mas depois habituam-se. Não pisquem os olhos. Cada vez que piscar os olhos vai surgir um pensamento. Se não piscar os olhos, não há pensamento. Eu, de início, quando comecei a fazer meditar, foi um dos truques que eu usei. Eu ficava ali com os olhos parados, a olhar para nada e não pensava em nada. Se eu fechasse os olhos, pumba, vinham os pensamentos todos. Então, de início, comecei a fazer assim. Com o tempo e com a prática, vão ver que vão conseguir meditar com os olhos abertos, com os olhos fechados, de qualquer forma, e não surgem os pensamentos. Mas, de início, os pensamentos vão surgir. E quando surge um pensamento, não se desiludam convosco próprios e não digam, ora bolas, não tenho mesmo jeito nenhum para isto, lá estou eu outra vez a pensar. Observem o vosso pensamento como alguém que está de fora. Observem o pensamento e deixem-no ir suavemente, sem forçar, sem cortes na vossa meditação. O pensamento chega, vocês quando tomam consciência que estão a pensar, observem, vejam o que é aquele pensamento e deixem-no partir. E voltem novamente a vossa atenção ao ponto médio, ao ponto de contacto dos dedos do meio. Esta é a técnica para meditar. Voltando ao tema da posição das mãos. Meia hora assim, para algumas pessoas, pode ser incómodo. Às 2 por 3 os braços estão a começar a tremer e lá se vai a meditação, porque a atenção já não está no ponto do meio, no ponto onde tocam os dedos do meio, mas sim nos ombros, nos braços, porque a pessoa já não está confortável. Já me têm perguntado, então eu não posso colocar as mãos assim sobre as pernas? Podem, mas já não é meditação gacho. A meditação gacho parte-se do princípio que a pessoa tem as mãos em gacho, ou seja, as 2 mãos que se juntam. Há mais tipos de meditação. Neste caso, nós estamos a falar da meditação gacho. Então, a meditação gacho tem que ter as mãos juntas. Mas não necessita exatamente estar aqui. Se começar a ser desconfortável e se vocês estiverem sentados, podem colocá-las sobre as pernas. Desde que mantenham a pressão ou a atenção no ponto de contacto dos dedos do meio e as mãos continuarem juntas. Esta é a meditação gacho. Portanto, isto é uma posição essencial para que se esteja a fazer essa meditação. Vamos agora ver algumas formas ou algumas posições que podem adotar para fazer a meditação. Senta-te confortavelmente numa cadeira. Mantém as mãos unidas junto ao chakra cardíaco. Respira suavemente, fazendo o ar ir para o estômago. E, se possível, mantém os teus olhos fechados. Se a posição das mãos se tornar desconfortável, podes baixá-las e colocar sobre as pernas. O importante é que mantenhas a atenção no ponto de contacto dos dedos do meio. Podes ainda optar por te sentar numas almofadas no chão, mantendo sempre as costas direitas e as mãos junto ao chakra cardíaco ou nas tuas pernas. É importante é que o ponto de contacto dos dedos do meio seja o teu foco de atenção. Se para ti for mais fácil estar sobre os joelhos, é outra posição que podes escolher para fazer meditação. Vimos algumas das posições possíveis para poderem meditar, para fazer a meditação gacho. Outras também estão certas, desde que façam sentido para vocês. Pode ser deitado, pode, mas se calhar vão adormecer. Mas se o objetivo for uma pessoa que tem insónia,
e quer fazer meditação para adormecer, ok, é uma solução. Fique deitado, adormeça e dorme uma noite tranquila. Se for esse o objetivo, está correto. Vimos, portanto, algumas das posições. Coloquem-se da forma como se sentirem bem. Há sempre aquelas dicas que nós damos do corpo direito, da cabeça direita, os olhos fechados, mas se para vocês a forma de meditar e que se sentam bem for sentado, de olhos abertos, desde que coloquem as mãos, engaixam, porque não estão a fazer meditação, agacham, se não tiver com as mãos colocadas, engaixam, estão a meditar. Portanto, não se deixem prender pelas convenções ou por aquilo que os outros dizem. Testem, aproveitem aquilo que vos é oferecido e depois adaptem e coloquem da forma como lhes dá mais jeito. A meditação é uma técnica individual, mas temos sempre a beneficiar se houver a possibilidade de a fazer em grupo. Porquê? Porque estamos a beneficiar da energia do grupo. Não vai haver interação entre os vários elementos que estão a meditar, estão todos quietinhos, na posição que se sentir confortável, mas a energia que vai fluir no grupo é mais forte do que se for a pessoa sozinha. Isto é importante. Claro que nem sempre nós temos possibilidade de meditar em grupo. E como deverá ser uma prática diária, o ideal será nós habituarmos a fazer individualmente. Mas sempre que tiverem a oportunidade de juntar com os amigos, também praticantes de Reiki, podem fazer meditação. Espero que este vídeo desta primeira técnica seja útil. Coloquem questões, estejam à vontade, qualquer dúvida que eu possa esclarecer, estou disponível para esclarecer. E vamos continuar a fazer agora esta série de vídeos sobre as técnicas de Reiki. Espero que seja útil para todos e até um próximo vídeo.